Matemática. Nós vamos estudar sobre os poliedros e seus elementos e sobre as faces dos poliedros. Então, vocês vão deixar organizada aí a apostila de vocês, lá na página 56, lápis e borracha, muita atenção, lembrando que vocês podem ir pausando o vídeo quando for necessário. Os poliedros e seus elementos. Vamos ouvir com bastante atenção. Agora você vai trabalhar com os poliedros, disponibilizados pelo professor, e aprender a identificar seus elementos. Todo poliedro é formado por faces, arestas e vértices. Então, a tia Tati mandou para vocês os arquivos e vocês montaram os sólidos geométricos, os poliedros de vocês. Então, olhem só na primeira figura. Vértice, aresta e face. Olha onde está saindo a setinha do vértice, bem na pontinha, como se fosse a ponta do paralelepípedo. A aresta é onde as faces se juntam e a face é onde nós apoiamos, nós conseguimos colocar a mão, é a parte plana. Então, nos cubos você consegue ver direitinho. Olha só, de verde a face, de vermelho as arestas e as bolinhas laranjas são os vértices. Então, você pode pegar o seu cubo e você vai passar a mão. A face é a parte verde, como se fosse o vinco, onde tem a dobra do cubo, são as arestas. E cada pontinha onde juntam as arestas são os vértices. Em todos os poliedros é assim: face, aresta e vértice. Agora, você irá completar o quadro com a quantidade de elementos dos poliedros. Como que você fará? Você vai pegar, vai observar, pode pegar o que você tem em casa e você vai contar. Quantas faces que o paralelepípedo tem? A tia Tati colocou aí para vocês. Ele tem 6 faces. Qual que é o número de arestas dele? 12, porque a gente foi contando cada ladinho. E o número de vértices? 8. Então, você vai contar de todos os outros elementos, de todos os outros poliedros e vai completar o quadro. Página 57. As faces dos poliedros. Use a folha de sulfite disponibilizada pelo professor. Nós não vamos usar a folha, nós vamos usar o caderno. Apoie os poliedros sobre a folha e contorne a face que ficar apoiada. Proceda da mesma maneira para todas as faces diferentes. Você obterá algumas formas geométricas planas que já conheceu no primeiro ano. Então, você vai usar o seu caderno. Observem só, amiguinhos, vocês vão lá no caderno de vocês de matemática e vão escrever as faces dos poliedros, página 57. E você vai pegar os seus sólidos geométricos e vai desenhar as faces deles. Aí a tia Tati colocou 3 exemplos de como fazer. Mas, por exemplo, você pode fazer todas as faces do mesmo sólido. Então, pode ser que você vai usar mais de uma página, não tem problema. Você vai fazendo as faces do seu sólido geométrico e vai colocando o nome dele. Agora, represente-as na malha pontilhada, colorindo o interior de cada uma delas. Depois, escreva o nome dessas formas. Então, aqui na malha pontilhada, você vai fazer também usando a régua, você vai desenhar. Por exemplo, se você fez um cubo, o cubo, as faces dele tem o formato de um quadrado. Então, você vai desenhar o quadrado usando a régua, usando os pontilhados, e você vai colorir e escrever o nome dessa forma geométrica que foi desenhada. Porque quando você desenha só a face se torna uma forma geométrica plana. Então, quadrado, triângulo, retângulo, círculo. Você vai desenhar bem direitinho, com bastante capricho. Olha o exemplo que a tia Tati deixou para vocês. Eu desenhei uma face do cubo, que é o quadrado.
Agora, nós vamos continuar fazendo as atividades em casa, lá na página 58. Então, vamos ler. Veja a forma de alguns objetos. Então, nós temos uma pirâmide, que é do mesmo esquema do cubo mágico, um cone, que é o chapeuzinho de aniversário, uma caixa de presente retangular e uma caixa de presente em formato de cilindro. Então, você vai contornar de azul o objeto que tem a forma de paralelepípedo. Depois, você vai contornar de laranja o objeto que tem a forma de cilindro. Na letra C, você vai contornar de vermelho o objeto que tem a forma de pirâmide. E na letra D, você vai contornar de verde o objeto que tem a forma de cone. Página 59, número 2. Veja outros castelos de areia. Escreva o nome dos sólidos que identifiquem cada um deles. Então, você vai observar os castelos e logo abaixo dele você vai escrever os sólidos que você conseguiu identificar neles. Número 3. Na escultura abaixo, assinale com P as formas que representam poliedros e com NP aquelas que não representam poliedros. Que poliedros você identificou? Escreva o nome deles. Então, você vai assinalar com a letrinha P os que são poliedros, lembrando que os poliedros são aqueles que não rolam. E NP, os não poliedros. Então, aqui a gente sabe que eles vão rolar. E depois você vai escrever aí nas linhas abaixo o nome desses poliedros que você identificou. Número 4, página 60. Observe os objetos da sua casa. Escreva no quadro o nome de alguns deles que lembram as formas dos sólidos geométricos indicados a seguir. Então, você vai procurar na sua casa objetos que têm o formato desses sólidos geométricos e vai escrever aí.